Cara, é o seguinte, vamos direto ao assunto e eu vou falar um negócio pra vocês, rapaziada. Se colocar no mesmo pacote o Duílio, presidente do Corinthians, Andrés Rueda, presidente do Santos, e o Casares, presidente do São Paulo, cara, não dá um. Sinceramente. Horrorosos. Eles vêm acabando com os clubes aqui do estado de São Paulo, né? Exceto o Palmeiras, que mesmo alguns torcedores têm ali alguma discordância em relação à forma que a Leila gere o clube, mas no geral é uma gestão segura. O Palmeiras vem ganhando título, vem funcionando da maneira que está sendo administrado, exceto o Palmeiras, cara, com a Leila Pereira. Os demais, é uma vergonha, né? É asqueroso, cara, é nojento. Assim, 3 clubes perdidos, com 3 presidentes aí que não tem o mínimo potencial, a mínima capacidade de gestão, de administração. Vem afundando cada vez mais esses clubes. E são clubes que, cara, o tempo tá passando e a fila tá aumentando, né? O Corinthians não ganha nada já faz muito tempo, o Santos idem, o São Paulo, enfim. E o tempo tá passando e vão continuar sem ganhar nada. Qual que é a perspectiva do São Paulo, do Santos e do Corinthians para conquistar título, rapaziada? Nenhuma. Não vão ganhar nada. O futebol brasileiro, que já foi muito... Assim, já foi um futebol onde sempre tinha ali pelo menos uns 5 times com chances de ser campeão durante a temporada. Hoje em dia, cara, é 2 times. No máximo 3. No máximo 3 times aí tem chance de conquistar alguma coisa durante o ano. Assim, Palmeiras e Flamengo são os times sempre favoritos a ganhar tudo. E ali, dependendo se um Atlético Mineiro consegue acertar uma boa temporada, assim como acertou em 2021, se de repente o Atlético Paranaense consegue aí fazer o que fez quando conquistou a Sul-Americana, enfim. De repente, algum outro time desses consegue ali algum título, né? Consegue alguma coisinha. Mas de resto, cara, o futebol brasileiro ele vem se tornando cada vez mais parecido aí com o futebol espanhol, por exemplo, que tem 2 times, aí de vez em quando o Atlético de Madrid faz uma gracinha. O futebol inglês, que é o Manchester City, de vez em quando aparece ali o Chelsea ou o Liverpool, enfim. O futebol brasileiro tá indo para esse caminho. Aí no programa, os donos da bola, o Neto, que, assim, ele é claramente alinhado com essa atual gestão do Corinthians. Ele tenta ali meio que se desprender, ele critica o André Sanches, ele critica fulano, ciclano, mas ele tem ligações com essa atual gestão. E ele gosta muito do Duílio, né? Assim, ele morre de amor, ele mesmo fala que ama o Duílio. Rapaziada, o Neto ele chegar em rede nacional, entrevista, né, com o Duílio, ao vivo, ele chegar e falar que o Duílio faz um bom trabalho administrativo no Corinthians, cara. Isso é uma falta de respeito com o torcedor, né? Vamos ser sinceros. O Duílio ele tá acabando com o Corinthians. A dívida do Corinthians só aumenta. O Corinthians a cada semana ele é processado por um ex-jogador diferente. O Corinthians ele erra nas contratações. Essas últimas contratações aí das últimas temporadas, cara, fiasco, fracasso. Um monte de jogador medalhão aí, em fim de carreira, que não renderam. Os caras não conseguem nem entrar em campo. O Corinthians é um time que tem uma base sucateada. Jogadores aí sendo vendidos a preço de banana, cara. Jogadores promissores, enfim. Sendo vendidos aí por qualquer coisa. Pra vocês terem noção do desespero que o Corinthians se encontra. O Duílio, cara, uma péssima gestão. E eu falo isso não é porque eu quero criticar o Corinthians, que não sei o quê. Não, eu falo do São Paulo também. O Casares, cara, o Casares ele tá acabando com o São Paulo. É um negócio absurdo. Então, assim, não é coincidência, não é possível que esses 3 times gigantes aí do futebol brasileiro, eles estão passando por momentos muito semelhantes, né? Não é coincidência não, cara. O nome disso daí é incompetência mesmo. O nome disso é amadorismo. O futebol ele vem se profissionalizando cada vez mais.
Então eu fico imaginando a cara do torcedor corintiano quando o Neto disse que, administrativamente falando, o trabalho do Duílio é bom, cara. O que tem de bom no trabalho do Duílio, rapaziada? O que ele conseguiu de diferente comandando o Corinthians? Ele conseguiu diminuir a dívida? Não, cara, o Corinthians tá devendo aí na casa de R$1 milhão. Mais de 1 milhão. Tem gente falando 1,5 milhão, enfim. O Corinthians, ele tem uma dívida que ele não tem condições de pagar. Ou vocês acham mesmo que o Corinthians vai pagar o estádio? Não vai, cara. Acabou. Não vai pagar. E ninguém vai ter coragem de tirar o estádio do Corinthians. Vai ficar por isso mesmo. O tempo vai passar e o estádio é do Corinthians e nada vai acontecer. O cara, ele não acertou. O Duílio, ele não acertou em contratações. Vem contratando muito mal jogadores que não vêm agregando no Corinthians. Vem supervalorizando alguns jogadores aí que... É o caso do Yuri Alberto, cara. O Yuri Alberto foi contratado como se fosse o novo Cristiano Ronaldo, o novo Messi, e nunca rendeu. O Corinthians, ele vem pagando salários astronômicos para jogador que nem entra em campo, cara. Jogador que não joga há mais de um ano. Então assim, tem jogador ganhando quase 1 milhão por mês em casa, tranquilo. Então tem como falar que a gestão do Duílio é boa? Tem como chegar e falar que, por mais que você seja amigo do cara, você passar pano dessa forma? Pra quem se diz se importar tanto com o Corinthians, né? Pra quem se diz ser corintiano fanático, você vai em rede nacional e passa pano pra um cara que tá destruindo o clube. Você vai em rede nacional e passa pano pra um cara que tá com um projeto, cara, de Série B. Hoje o Corinthians é um time de Série B. Hoje o Corinthians é um time que não tem capacidade, não tem potencial para estar jogando a Série A. E o Duílio só teve coragem de aparecer aí em rede nacional porque o Corinthians venceu ontem, né? Uma vitória ali, bem mais ou menos ali, ganhou, né? Contra um time horroroso e tal. Aí ele quis aparecer. Se o Corinthians tivesse empatado ou de repente perdido, tivesse enfrentado um time um pouquinho melhor que o Liverpool do Uruguai, cara, ele não apareceria, ele ficaria escondidinho. É igual o Casares. O Casares, ele só aparece quando o São Paulo ganha, cara. Quando o São Paulo perde, esquece. Porque os caras sabem que o torcedor não suporta mais vê-los ali ocupando esse cargo de presidente, cara. Os caras sabem que não estão fazendo um bom trabalho. Que a gestão deles tá sendo péssima, tá sendo horrorosa. Eles têm a ciência disso. E aí quando ganham uma partida ou outra, eles querem aparecer e tal, pra fazer uma média. É isso, cara. É basicamente isso que acontece. Enfim, fico imaginando o que passou pela cabeça do torcedor corintiano quando o Neto disse essa grande bobagem, cara. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.